Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Que satisfação estar aqui de novo conversando com vocês. Um tempinho meio afastado por conta da correria no trabalho, mas graças a Deus hoje tive a oportunidade de parar para falar um pouquinho com vocês. Gente, hoje eu gostaria de tratar com vocês a respeito de um assunto super interessante e importante que diz respeito a todos os processos, não só na área de família, sobre a qual eu falo, com uma certa experiência, a área imobiliária, a área trabalhista, a área do consumidor, todas as áreas do direito onde a pessoa venha precisar entrar com uma ação judicial, que é a questão da necessidade de documentos para instruir a ação. O que é documento para instruir a ação? São documentos que vão embasar aquilo que o advogado vai pedir ou vai falar para o juiz. Né? Por quê? Porque não basta simplesmente o advogado chegar, formular um pedido para ajuizar a ação, formulando pedidos, sem que hajam provas a respeito daquilo que está se pedindo. E na maioria das vezes, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas na maioria das vezes o ônus da prova é de quem alega. Tá? Existem exceções? Existem, mas não é o objetivo do vídeo aqui hoje. A gente está falando de ações de maneira geral. Né? Então, o advogado, quando ele é contratado, quando ele vai entrar com a ação, ele solicita determinados documentos para o cliente, documentos que ele julga imprescindíveis para o ajuizamento daquela ação. E por que o motivo do vídeo? Pelo seguinte: às vezes a pessoa, quando ela contrata o advogado, ela tem pressa para ajuizar a ação. Né? Então, quer que tudo seja feito rapidamente, com a sensação de que, se não for feito dessa maneira, não vai se atingir o fim esperado. E aí começa toda a questão. A pressa no ajuizamento da ação, a diligência com relação ao ajuizamento da ação, depende do advogado, depende do entendimento do advogado com relação à urgência do ajuizamento daquela ação, se é uma cautelar, se é uma ação que ele tem que pedir tutela antecipada, ele que vai avaliar isso. Né? Então o tempo, o momento em que a ação vai ser ajuizada é determinada não pelo cliente, mas pelo advogado única e exclusivamente, porque só o advogado tem condição de analisar a urgência e a pertinência ou não do ajuizamento daquela ação naquele determinado momento. Entretanto, especificamente quando a ação ela tiver uma necessidade, assim, premente, uma necessidade de formular um pedido que tem caráter de urgência, onde ele vai pedir uma liminar ou uma tutela antecipada, é imprescindível que o rol dos documentos solicitados pelo advogado sejam absolutamente providenciados. Por quê? Porque quando a gente ajuiza a ação, há necessidade de juntar toda a documentação, particularmente quando o advogado vai pedir liminar ou tutela antecipada para o juiz. Por quê? Tanto numa quanto noutra situação, tem que restar demonstrado para o juiz, desde o início do recebimento daquela ação, de que é verdade aquilo que está sendo alegado, existe urgência naquele pedido, naquela providência jurisdicional, que se não for atendido pode vir a prejudicar os interesses do autor da ação, não é? E como que o juiz vai avaliar isso? A partir do momento que todos os documentos necessários para o deslinde daquela ação, daquela providência antecipada, estejam presentes no processo. Então, se estiverem faltando documentos que o advogado julgou importantes para que ele pudesse convencer o juiz, se não estiver presente na inicial, a primeira coisa que vai acontecer quando o juiz receber aquela ação, quando ele for dar o primeiro despacho, ele vai determinar que seja aditada a inicial, juntando os documentos imprescindíveis, tais, sob pena de do indeferimento até mesmo da petição inicial. Ou pior, ele avalia aquilo lá, não tem os documentos suficientes, que o advogado já tinha, às vezes até requerido para o cliente não providenciou, de cara ele já dá um despacho dizendo: indefira liminar ou indefira tutela antecipada, cite-se o réu.
E aí, aquela providência que eu precisava de imediato já no começo do processo, ela já está descartada, né? E muitas vezes pela falta de documento imprescindível. Então, o que é importante a gente saber? Advogado, ele não pede documento à toa. Todo advogado sabe que documento que ele tem que pedir a fim de atingir o objetivo dele dentro da ação, né? Eu posso eventualmente juntar esses documentos depois? Pode, claro que pode, né? Só que muito provavelmente não vai ter o mesmo efeito que teria se eu já tivesse entrado com toda a documentação logo no início. Até porque tem documentos que eles são imprescindíveis para que essa tutela antecipada seja deferida, para que essa liminar seja deferida. Então não é gosto do advogado, não é exigência absurda do advogado, não é capricho do advogado exigir documentos. Não, gente, são necessários. Né? Chega a ser até meio absurdo eu estar falando isso aqui no canal, mas a gente vê comumente acontecer e motiva até às vezes de estranhamento entre cliente e advogado por conta dessas exigências, como se o advogado tivesse inventado essa necessidade de documentação, e não é assim. Ah, doutora, mas tem advogado que aceita documento de prestação, problema de cada um. Cada um avalia como vai entrar com a ação, o que ele espera lá na frente, né? Parte-se do pressuposto que cada um sabe o que está fazendo, cada um sabe a pertinência dos documentos que está pedindo e da necessidade deles estarem presentes no momento do ajuizamento da ação. Tá bom, gente? Então, esse era o esclarecimento e a informação que eu gostaria de trazer hoje para vocês, no sentido de que vocês fiquem atentos aos documentos que são solicitados para vocês e providenciem com a maior rapidez possível para os advogados de vocês quando houver a necessidade de apresentar para o advogado, tá? Não fiquem esperando o advogado cobrar, etc, etc, porque muitas vezes causa um desgaste desnecessário e, sobretudo, quando o maior interesse de juntar documentos e agilizar toda aquela situação é interesse do próprio cliente, né? O advogado, é lógico, não gosta de perder liminar, não gosta de ter ação improcedente, mas o maior beneficiado no sucesso da ação é o autor da ação ou então o réu, não é verdade? Tá bom? Gente, obrigado por terem me acompanhado. Se foi útil para vocês, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Se você já está por aqui desde o começo, mais uma vez, meu muito obrigado. Se você é novo, seja bem-vindo. E eu encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Tchau.